Fala pessoal, aqui quem fala é o David, bem-vindo a mais um Sala Verde, hoje para falar sobre Libertadores, né? O Palmeiras segue vivo para as quartas de final, ganhamos, vencemos, jogamos com vontade, uma coisa que eu tinha avisado aqui nesse canal, que o Palmeiras precisaria jogar com vontade, tinha muita preguiça em alguns momentos, e agora seguimos para a próxima fase, vamos brigar pelo título do Brasileiro, vamos brigar na Copa do Brasil e vamos brigar na Libertadores até o fim. Bora pro vídeo, mas antes vou pedir para você se inscrever nesse canal, deixar seu like, comentar e compartilhar. Assim a gente segue sendo uma comunidade muito mais verde, uma comunidade que cresce cada dia mais e você ajuda a trazer cada vez mais conteúdo aqui para esse canal. Bora lá pro vídeo? Primeiro tempo, achei que o Palmeiras estivesse um pouco nervoso ainda, Palmeiras jogando um pouco mais recuado, o Abel voltou a formar mais ou menos ali dentro das devidas proporções ali aquela linha de 4 na defesa, a linha de 4 no ataque, fazendo um 4-2-4, mas jogando com 3 zagueiros dessa vez, né? Assim, o Piquerez tinha mais liberdade pela esquerda, só que o Alan, ele jogou muito mais perto de ser um lateral do que ser um ala, né? Nesse esquema que o Abel montou. Talvez porque ele tenha visto nos últimos jogos que o lado esquerdo estava funcionando menos do que o lado direito, apesar de um dos gols, um gol que não foi validado do Cerro Porteño, no jogo passado, não ter vindo do lado esquerdo, né? Ter vindo do lado direito, uma falha ali entre o Alan e o Murilo. Mas nesse jogo em específico, eu achei que o Murilo e o Alan jogou muito bem defensivamente falando. O Alan ele já vem jogando muito bem ofensivamente falando, mas defensivamente falando, eu acho que eles deram um upgrade, né? Eu acho que o Palmeiras entra com muito mais vontade. O Abel pontuou isso na coletiva também. Ele deixa a entender que o time sim tinha muitas vezes que estava com uma preguiça, né? Não dava tanto sangue quanto o adversário. E a gente sabe que quando o adversário vem jogar contra o Palmeiras, já vem com aquela energia extra, né? Então a gente tem que estar sempre muito preparado para esse tipo de jogo, para esse tipo de abordagem do adversário, para que nós possamos enfrentar de igual para igual, para que a gente possa igualar esse jogo e aí sim o detalhe que é o talento ser superior, né? Nesse jogo foi desse jeito, foi bem por aí, só que não foi só talento, né? Eu acho que muito do que se deu foi a garra, e o gol saindo da cabeça do Gustavo Gomes mostra que a garra venceu nesse jogo, né? E muitas vezes vai ser assim, muitas vezes, principalmente na Libertadores, o Palmeiras vai ter que ter uma entrega maior do que uma técnica maior. E esse jogo serve para confiança do time, do elenco, serve para trazer esperança novamente para o torcedor e serve para que o Palmeiras possa respirar e voltar a competir em outras competições, seja ela o Brasileiro, seja a Copa do Brasil, seja a Libertadores. Bom, primeiro tempo, achei que o Palmeiras esteve um pouco afobado em algumas bolas, ele esteve também muito recuado, né? Jogando muito mais atrás, parecendo que jogaria no contra-ataque mais do que com a posse de bola. O Vitor Roque, não acho que fez uma grande partida, mas teve seus pontos importantes, principalmente em posicionamento. Algumas jogadas ele se posicionava bem para que fosse criado alguns espaços, né? Um espaço que o Palmeiras não soube aproveitar também. É uma das minhas preocupações, porque o Palmeiras ele tem criado muitas jogadas, tem se disposto, tem chegado ao ataque, chegado dentro da área, mas a decisão e o entrosamento não parece bater, né? Então, hoje, diferente do jogo contra o Fluminense, o Palmeiras chegava na linha de fundo e conseguia cruzar com mais calma, conseguia tentar achar o companheiro mais bem posicionado, tentava fazer uma jogada
para entrada da área, para que o companheiro finalizasse. Só que eu acho que esse último ponto de atenção ainda faltou. O Palmeiras poderia ter aberto o placar muito mais cedo, né? Inclusive com uma jogada do Arias antes do gol, onde o Arias ele pega pela direita, vai à linha de fundo e toca para trás. Apenas o Vitor Roque está dentro da área, né? Apenas o Vitor Roque está atacando aquele espaço. E o Vitor Roque tá com 2 ou 3 marcadores em cima dele, então para ele seria muito difícil de fazer aquele gol. E a bola passa por todo mundo e chega no Evangelista. E o Evangelista domina e tenta bater ali, mas aí a marcação já chegou para fechar o espaço dele. E poderia sim ter sido diferente em alguns momentos esse tipo de lance, já que ninguém estava atacando o coração da área, né? Ninguém estava atacando aquela marca do pênalti ali, onde a bola estava chegando. E poderíamos ter feito mais gols, inclusive em lances como esse, né? Alguns outros lances que aconteceram, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, o Cerro atacou mais o Palmeiras. No primeiro tempo, o Palmeiras estava errando um pouco mais as bolas, estava equilibrando mais o jogo ali, principalmente na vontade, porque o Cerro, apesar de não ser o time mais técnico do mundo, estava fazendo essa pressão, né, em cima do Palmeiras, chegando muito forte na marcação. Então o Palmeiras tentava se recompor, mas era muito rápido a marcação do Cerro Porteño. Então eu acho que o primeiro tempo saímos muito mais vitoriosos do que só pelo gol, mas saímos vitoriosos porque mostramos um ânimo diferente, né? E aí no segundo tempo o Palmeiras já volta muito melhor, tecnicamente falando, inclusive fazendo as tabelas acontecerem de forma diferente, fazendo as jogadas acontecerem, a marcação um pouco mais encaixada e acertando muito mais passes, muito mais domínios. Infelizmente não conseguimos ampliar o placar, até teve um lance ali na mão do defensor do Cerro Porteño, dentro da área ali, num chute, se eu não me engano, do Marlon Freitas, mas não foi marcado o pênalti. O juiz interpretou que deve ter batido em alguma outra parte do corpo, e aí não foi ao VAR. O VAR não interpretou que tenha sido direto na mão. Dentro dos critérios, aquilo poderia sim ser marcado o pênalti, mas não foi. Então, seguimos. O importante é que veio a vitória. O importante é que o Palmeiras tomou ânimo, principalmente em questão de vontade, né? O próximo adversário é a LDU ou o Mirassol. E aí vamos ver o que podemos arrumar. Mas antes, vamos focar no Brasileiro e na Copa do Brasil, que são jogos posteriores a este do Cerro Porteño, né? E o Gomes fez mais um gol pelo Palmeiras, decidiu mais um jogo, mas além de ser o nosso capitão, nosso xerife, chegou a 9 Libertadores consecutivas, marcando o único jogador que está a 9 competições seguidas consecutivas marcando na Libertadores, e ainda por cima fechando a zaga do Verdão, né? Vamos lá, 1-0, seguimos rumo ao tetracampeonato da Libertadores e vamos torcer cada vez mais, juntar as forças, né? Principalmente a torcida, assim como teve a torcida antes do jogo lá, se manifestando, juntando a mancha, juntando a torcida comum para que eles pudessem torcer juntos, né? Fazendo esse discurso, ainda que alguns torcedores comuns não gostem da mancha, eles fazendo esse discurso de vamos nos unir, juntando todo mundo. E é isso que tem que ser o Palmeiras, porque é isso que fica cada vez mais forte. A pressão vem de todo lado. O Palmeiras é muito grande, então ele tem as suas pressões, sim. Mas, enquanto torcedores, nós precisamos estar mais unidos e sempre apoiando cada vez mais. Seja no momento difícil, seja no momento mais feliz, né? Assim a gente consegue mais títulos, os jogadores se entregam mais porque veem que nossa torcida é diferente, veem que nós conseguimos fazer a diferença e apoiar cada jogador
seja ele estando numa fase ruim, seja ele errando, seja ele acertando. Vou ficando por aqui, galera. Não se esquece de se inscrever, ativar essa notificação para você receber cada vez que eu postar um conteúdo aqui. Comenta aí o que você achou desse jogo. Eu achei que o Palmeiras se posicionou muito bem. Evangelista acabou jogando mais do que ele vinha apresentando e principalmente o Arias voltou a atuar bem, né? O Arias não estava atuando muito bem nos últimos jogos e nesse acabou atuando de uma forma muito mais dinâmica, muito mais talentosa e com vontade, né? Vontade eu sei que para muitos não faltam ali dentro do elenco, mas muitas vezes essa vontade não compete com a técnica. Vamos seguir. Vou ficando por aqui. Fui. Avante palestra. Tchau.